Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é a Túnia falando. Eu te amo muito. Hoje gostaria de compartilhar o que considero as duas chaves mais importantes para o crescimento espiritual. Existem outras coisas que também ajudam ou contribuem, mas para mim, pessoalmente, essas duas coisas são as mais importantes. São elas liberdade da ilusão e satisfação de suas necessidades. Qualquer um que tenha alcançado essas duas coisas será automaticamente um mestre espiritualmente avançado. Algumas pessoas chamariam essa pessoa de iluminada, embora a palavra iluminado tenha muitas definições diferentes em seu mundo. Em todo caso, alguém que está livre de ilusões e que tem suas necessidades atendidas é automaticamente um mestre muito avançado espiritualmente. O conhecimento racional não é necessário, embora isso possa ajudar as pessoas a se livrarem de suas ilusões. Observe que Rakan e eu estamos muito mais focados em tentar ajudá-lo a atender suas necessidades emocionais e encorajá-lo do que em fornecer informações. A virtude moral também não é necessária, embora a necessidade pessoal de muitas pessoas seja que sejam membros respeitados de uma família ou comunidade. O que pode significar que as pessoas morais acham mais fácil crescer espiritualmente. Além disso, as pessoas livres de ilusões tendem a escolher livremente ser gentis com os outros. Ainda assim, se você estiver livre de ilusões e atender às suas necessidades, incluindo as não hedonistas, será uma pessoa espiritualmente avançada, mesmo que lhe falte virtude moral. Curar seu antigo trauma também não é necessário, embora muito provavelmente você precise fazer isso para se livrar de algumas ilusões. Além disso, a tranquilidade da maioria das pessoas é uma de suas necessidades, o que pode exigir pelo menos uma cura parcial e a integração de sua antiga dor. Ainda assim, curar a si mesmo não é um requisito direto para o crescimento espiritual. É mais um meio de chegar lá. Algumas pessoas muito avançadas espiritualmente já se curaram em sua maioria, mas ainda não totalmente, de sua antiga dor. Não se trata de ficar em êxtase na meditação todos os dias, embora a meditação ajude. E se você pode chegar ao êxtase durante a meditação, isso é um bom sinal. Não se trata de manter sua vibração elevada. Normalmente, quando as pessoas tentam realizar isso diretamente, elas simplesmente reprimem ou não olham para as coisas que as fazem se sentir mal. Esse não é o caminho para o crescimento espiritual, porque então a dor entra no subconsciente e não estar no desconforto subconsciente é outra das necessidades da maioria das pessoas. Não se trata de desistir de coisas, atividades ou desistir de relacionamentos ou desistir do sexo, embora um apego excessivo a algo possa impedi-lo de crescer espiritualmente. Em vez disso, trata-se fundamentalmente apenas de estar livre de ilusões e atender às suas necessidades. Algumas pessoas podem discordar dessa afirmação, argumentando que o monge iluminado estereotipado não precisa de nada e ainda assim é iluminado. Isso é verdade. No entanto, o monge iluminado estereotipado realmente tem suas necessidades atendidas. Esse monge iluminado apenas tem poucas ou nenhuma necessidade. Este é realmente um ponto crítico a ser feito. Porque se um novo buscador espiritual está cheio de desejos, então provavelmente há um limite para o quanto ele pode crescer se fizer como um monge iluminado e passar 14 horas por dia meditando. Isso porque, enquanto o monge iluminado pode ter poucos desejos, o buscador espiritual tem mais, e assim desistir de uma vida mundana não funciona tão bem para o buscador espiritual que está cheio de desejos. É por isso que um bom número de mestres espirituais passou algum tempo no mundo normal cumprindo primeiro seus desejos, e só então começam a trilhar um caminho espiritual. Depois de terem cumprido esses desejos ou percebido que perseguir esses desejos não os tornava felizes, e então esses desejos os deixaram. Claro que existem mestres espirituais que não se encaixam perfeitamente no padrão que estou descrevendo. Estou generalizando aqui. Ainda assim, em geral,
as duas coisas mais importantes são estar livre das ilusões e atender às suas necessidades. Então, como você se liberta da ilusão? Bem, o conhecimento racional pode ajudar, mas em última análise, trata-se de incorporar a verdade e não de conhecer racionalmente a verdade. Se você sabe que tudo é um, mas esta não é a sua experiência do dia a dia, então você está apenas na metade do caminho. Portanto, práticas como respirar lentamente são em nossa mente mais críticas do que simplesmente acumular conhecimento racional. Francamente, a maioria das pessoas se beneficiaria em passar mais tempo respirando lenta e profundamente e gastando menos tempo coletando informações. Ainda assim, existem algumas informações que consideramos muito úteis. Estes são: tudo é um. Ajudar os outros ajuda a si mesmo. Ajudar a si mesmo ajuda aos outros. E prejudicar os outros prejudica a si mesmo. Você é uma alma reencarnante e, portanto, não pode ser prejudicado desde que não venda sua alma a demônios ou cometa atos totalmente malignos. Qualquer divindade que ameace as pessoas com o inferno e seja exclusivamente masculina não é a fonte, que é a verdadeira criadora do universo. A fonte ama você incondicionalmente e não vai mandá-lo para o inferno. Mesmo que você cometa atos malignos, qualquer ação maligna que alguém comete pode ser vista de uma perspectiva como uma expressão de confusão e dor interior. Por que alguém que não estivesse confuso e sem dor não prejudicaria os outros e, portanto, as pessoas merecem amor e compaixão incondicionais? Mesmo assim, chamados de pessoas más. Dar amor e compreensão incondicionais às chamadas pessoas más é mais eficaz do que dizer-lhes que devem mudar seus hábitos. Idealmente, nunca pare de amar e não julgue as pessoas. No máximo, julgue suas ações. E mesmo assim, nossa regra geral é julgar apenas as ações que prejudicam diretamente o outro. Isso também significa que você mesmo é inerente e automaticamente bom o suficiente. Você mesmo é infinitamente digno e merecedor de amor. Não há nada que você possa fazer que o torne indigno de ser amado. A Terra é incrivelmente dura e se você está recebendo esta mensagem, é quase certo que está se saindo melhor do que a maioria dos humanos da Terra. E também, provavelmente, é uma alma mais resiliente, de bom coração do que a maioria dos seres, porque a maioria dos seres não poderia sobreviver e manter um bom coração na Terra. Você não é imperfeito ou quebrado. Você está apenas em uma situação realmente difícil e está lidando com isso melhor do que a maioria. Assim como as pessoas podem curar automaticamente muitos ferimentos físicos, a maioria das pessoas também pode curar automaticamente ferimentos emocionais. Desde que não julguem, reprimam ou tentem mudar os pensamentos e sentimentos que surgem. Conforme descrito na mensagem Caminho de Observação de Hakan, recomendamos simplesmente observar brevemente seus pensamentos e sentimentos à medida que eles surgem, sem tentar julgá-los, reprimi-los ou tentar mudá-los. A maioria dos caminhos e práticas espirituais na Terra podem ajudá-lo a se livrar das ilusões. Também compartilhamos a abordagem em nossas mensagens Hakan, o caminho da observação, Hakan, o caminho da respiração. Recomendamos gentilmente contra caminhos que tentam ensinar muitos conceitos novos, porque a chave fundamental é eliminar as ilusões por meio de observação cuidadosa e exercícios respiratórios, em vez de adicionar novos conceitos. Se você fizer algo como o caminho de observação de Hakan, o caminho de respiração de Hakan, e também atender às suas necessidades, então acho que você está no caminho certo para um grande crescimento espiritual. Vamos discutir como atender às suas necessidades. Isso pode ser qualquer coisa, desde o desejo de coisas físicas ou experiências físicas,
ao desejo de descanso, ao desejo de ser visto, amado, apreciado, ao desejo de ser um membro valioso de uma família ou comunidade, ao desejo de se livrar da dor emocional, física ou subconsciente, ao desejo de ter desenvolvido suas habilidades a tal ponto que ajuda significativamente as pessoas ao seu redor. Às vezes, um desejo pode esconder um desejo mais profundo. Por exemplo, o desejo de um carro novo pode esconder o desejo de ser visto e apreciado. Nesse caso, se você puder atender diretamente ao desejo de ser visto e apreciado, seu desejo por um carro novo pode desaparecer. Dito isso, talvez o desejo de um carro novo seja simplesmente o desejo de um carro novo e não haja nada por baixo disso. Eu gosto de ter coisas bonitas também. Conforme declarado, recomendamos atender às suas necessidades, desde que outras pessoas não sejam diretamente prejudicadas, mesmo que sejam as chamadas necessidades superficiais. Para nós, não existem necessidades superficiais. Ainda adoro comer uma comida deliciosa, receber uma massagem, sair de férias, usar roupas bonitas, gastar com qualidade tempo com meus filhos e etc. Simplesmente não sou viciada ou excessivamente apegada a nenhuma dessas coisas e não estou usando nenhuma dessas coisas para fugir ou me distrair de outra coisa. E, portanto, essas coisas não impedem meu próprio progresso espiritual. Claro, as pessoas podem usar, por exemplo, o sexo como uma forma de fugir emocionalmente ou se distrair de certas coisas. No entanto, para mim, desistir totalmente do sexo é uma grande correção para o outro lado. Para mim é um pouco como cortar o braço porque seu dedo está infectado. Claro, se uma pessoa realmente não deseja fazer sexo, então não faça. Mas para a maioria das pessoas, sexo é uma necessidade que elas têm. Pode ser útil ter em mente que o que eu disse em minha mensagem anterior. Túnia, como não ser prejudicado pelo sexo casual? Um erro clássico que os buscadores espirituais cometem é que eles veem que um certo mestre espiritual da Terra genuinamente não deseja sexo ou ter posses. E então eles também param de fazer sexo e doam suas posses. O buscador espiritual ainda deseja sexo ou ter essas posses. Isso é um erro, porque esses desejos continuarão a assombrar seu subconsciente e limitarão seu crescimento espiritual. Neste caso, recomendamos apenas viver a vida e ter coisas e fazer sexo, bem como fazer algo como o caminho de observação de Rakan e o caminho de respiração de Rakan ao lado para crescer espiritualmente. Então, se o buscador espiritual chegar a um lugar onde ele genuinamente não deseja mais fazer sexo ou ter essas coisas, então ele pode seguir o caminho desse mestre espiritual e desistir de fazer sexo e ter posses. O monge mestre iluminado estereotipado genuinamente não tem mais muitos desejos e passa seu tempo meditando para se livrar das ilusões. Então, ele realiza os desejos que tem e se livrou de suas ilusões, e assim ele é um mestre. Mas, se um novo buscador espiritual abandona todos os seus desejos e passa a maior parte do tempo meditando em uma montanha, provavelmente não chegará tão longe, porque seu subconsciente será prejudicado por suas necessidades não atendidas. Portanto, atenda às suas necessidades. Para muitas pessoas será óbvio qual área de sua vida deve ser trabalhada, pois ou existe alguma crise ou uma saudade enorme. Ainda assim, se você está em um lugar onde sua vida é estável e muito boa, pode ser um bom exercício literalmente sentar e escrever quais necessidades você tem, mesmo as chamadas rasas ou tolas. Então você pode ver se há algo que você ainda deseja conhecer. E se você está em um relacionamento, pode ser bom comunicar isso ao seu parceiro também. As pessoas que não expressam abertamente suas necessidades geralmente acumulam emoções negativas ou, eventualmente, tentam satisfazer suas necessidades de maneira manipuladora. Portanto, é melhor apenas estar aberto ao seu parceiro e dizer a ele quais são suas necessidades.
Os humanos da Terra, em sua maioria, não conseguem ler sua mente, então você terá de falar e defender suas próprias necessidades, bem como as necessidades de sua criança interior. Também não negligencie as necessidades que você pode ter para se sentir um membro produtivo e valioso de sua comunidade. A segurança emocional é outra necessidade raramente reconhecida, que não é satisfeita em muitas pessoas. Discuti isso em minha mensagem anterior, Túnia, relacionamentos românticos. Algumas pessoas que se sentem introvertidas, na verdade, não são introvertidas, mas as pessoas ao seu redor são simplesmente emocionalmente inseguras. A maioria das pessoas precisa ser vista, amada e aceita como é. Este é um belo desejo. Duas etapas importantes para cumprir isso são, primeiro, encontrar alguém que seja emocionalmente seguro. A maioria das pessoas emocionalmente seguras são realmente muito raras na Terra, infelizmente. E o segundo passo é realmente ser genuíno e aberto com essa pessoa. Se você não mostra quem você é, velhas contusões e os chamados defeitos e tudo, então a outra pessoa não pode apreciá-lo por quem você é. Mas, ao mesmo tempo, mostrar-se a uma pessoa que não é emocionalmente segura pode fazer mais mal do que bem. Algumas pessoas neste ponto diriam que você não deveria precisar de outras pessoas. Agora, de fato, existem algumas práticas individuais que podem ajudar, como o registro no diário. No entanto, para a grande maioria das pessoas, uma de suas necessidades é ter boas pessoas ao seu redor. Afinal, a maioria das pessoas está programada para ser um ser social, e isso também não é motivo para se envergonhar. Então, resumindo, as duas chaves principais para o crescimento espiritual, na minha opinião, são a liberdade das ilusões e o atendimento às suas necessidades. Dois caminhos excelentes para adquirir liberdade da ilusão são o caminho de observação de Rakan e o caminho de respiração de Rakan. E na maioria dos casos, a solução para uma necessidade é simplesmente atendê-la. Para a maioria das pessoas, é melhor trabalhar tanto para se libertar das ilusões, quanto para atender às suas necessidades. Ao mesmo tempo, mesmo que você gaste apenas alguns minutos por dia respirando profundamente ou observando seus pensamentos e emoções. Eu te amo muito e você tem meus melhores desejos. Túnia, para a Era da Luz.